Olá, meu nome é Otton, seja muito bem-vindo à minha mais nova série aqui no canal Reforma Clássica. Eu vou já explicar por que eu coloquei este nome. Mas a Reforma Clássica nada mais é do que um projeto, ou o Reforma Clássica, eu já não sei classificar, é mais um projeto de autoeducação. E não sei se você já passou por algum tipo de crise existencial ou por algum incômodo, uma angústia interna que te colocou a seguinte questão: como você pode se tornar uma pessoa melhor? E eu já tive esse tipo de crise e tenho quase que constantemente, né? Então, como é que eu posso ser uma pessoa melhor? Como é que eu posso ser uma pessoa mais equilibrada, mais evoluída, uma pessoa mais elevada e que dessa forma eu consiga viver bem, sentir feliz, ter uma vida plena de sentido e, consequentemente, ajudar outras pessoas a impactar vidas das outras pessoas, né? Então, como é que eu posso ser uma pessoa em que eu consiga ser, de certo modo, um exemplo. Numa era em que muitas pessoas querem ser influenciadores digitais, eu estou correndo muito desse negócio de ser influência digital, mas eu quero ser uma pessoa em que eu possa ter um exemplo sólido de uma personalidade madura e estável, como por exemplo, já dizia um psiquiatra que eu gosto muito, um teólogo na verdade que eu gosto muito, chamado Rollo May. E desde os meus 14 anos eu venho perguntando sobre o sentido da vida, mas não de uma maneira mais intensa, né, ou sistemática nesse sentido, mas é uma questão que se abre de vez em quando em mim. E eu nasci em São Luís do Maranhão, e o Maranhão é um dos piores estados quando a gente pensa acerca dos índices de desenvolvimento humano. É aqui, prazer. Então tem um versículo na Bíblia que diz assim: pode alguma coisa sair, pode alguma coisa boa sair de Nazaré. Então eu gosto muito de usar essa paráfrase. Infelizmente, né? Pode alguma coisa boa sair do Maranhão. Então, dentro desse contexto que de algum modo me permeia, me circunda e eu não sou livre dele, pelo contrário, eu sou destinado a essa circunstância, então eu tento responder essa pergunta quase que diariamente. Como é que eu posso ser uma pessoa melhor? E por temperamento, essa foi uma pergunta que se abriu dentro de mim e me gerou um certo tipo de angústia. Eu me lembro bem quando eu assisti um dos meus filmes favoritos atualmente, que é o Coração Valente, Braveheart, lá em 1999. Eu, sei lá, ó, eu assisti esse filme em VHS e tava lá o William Wallace lutando por liberdade. Eu falei assim, poxa, cara, eu queria ser um herói assim e ter uma causa e morrer por essa causa. Então, a questão do sentido da vida foi algo que veio permeando, né? Não de maneira consciente e sistemática, mas que aparecia e gerava um certo tipo de angústia para mim. Mas, infelizmente, por temperamento também, eu nunca busquei organizar isso sistematicamente, ou responder isso sistematicamente, buscar determinados apoios e que eu conseguisse efetivamente responder esse tipo de pergunta, seja acerca do sentido da vida, ou seja acerca de como ser uma pessoa melhor, mais madura, né, para poder viver bem, viver feliz, ter uma vida plena de sentido, conseguir ajudar minha família e conseguir ajudar outras pessoas. Eu andava distraído na juventude, então, na adolescência, eu andava distraído com outras coisas. Outras coisas chamavam a minha atenção, como, por exemplo, futebol, como, por exemplo, música. Tem aqui um violão, então eu toco violão, é, era distraído com futebol, né? Queria ali ter a interação, viver a adolescência, brincar. Então eu era distraído com outras coisas, né? Nunca fui aquele jovem nerd, ou sei lá, um jovem intelectual que desde os 12 anos lia Shakespeare. Nada disso me interessava, apesar de eu sentir um pouquinho de angústia em relação a essas questões mais existenciais. Até que mais ou menos ali, aos 19 anos, esse processo foi começando a amadurecer dentro da minha cabeça a partir do momento que eu fui ingressando na minha graduação, né, na primeira graduação, que é a graduação de psicologia. Atualmente eu sou psicólogo clínico e a partir dali eu fui sendo exposto a um certo tipo de conteúdo sobre a pessoa humana. Olha só, eu fui escolhendo psicologia para responder a isso, né? Poxa, ajudar outras pessoas, mas também tentar compreender um pouquinho como é que se torna uma pessoa melhor
mais saudável emocionalmente, e a psicologia ela foi então me entregando algumas gotas, né, de conhecimento apontando para esse sentido. E eu fui então começando a criar um pouquinho mais de o que eu posso chamar de algo sistemático em relação a tentar responder essa pergunta de como ser uma pessoa melhor. Mas eu fui me deparando com certos problemas e com certas visões de mundo, com certas teorias que eu percebia que não fazia sentido completamente para mim. Então eu fui me dedicando, lógico, à minha formação técnica, que é a psicologia. Eu fui tentando resolver questões práticas da vida, arrumar trabalho, relacionamento, casamento, né? Então eu fui tentando resolver a vida primeiramente, antes de repente buscar em paralelo ou não, entrar de maneira sistemática nesse processo de autoeducação. Só que esse processo ele foi essa angústia ela foi se estreitando cada vez mais até o ponto que eu cheguei ali em acho que 2019 e eu tive a minha primeira tentativa mais sistemática de entrar nesse processo de autoeducação para poder ser essa pessoa mais evoluída, para poder ser essa pessoa melhor. E em cima desse processo eu fui me deparando então com várias possibilidades. Bom, então como é que eu posso acessar determinados conteúdos, teorias e que eu consiga ter o meu objetivo de me autoeducar de uma maneira mais positiva, mais legal, mais robusta, mais sólida. E eu fui me deparando então com várias listas, né? Para você se autoeducar, você então precisa estudar filosofia, estudar história, estudar a língua, mas para estudar filosofia você vai ter que ler literatura. Para ler literatura você não pode começar lendo um livro que é clássico, que é difícil, você tem que começar lendo um livro fácil, lendo teatro grego, e então a gente vai acessando listas infinitas e aquilo ali foi gerando uma coisa dentro de mim que simplesmente foi a procrastinação. Então eu procrastinava porque toda vez que eu pensava e olhava uma lista e para eu acessar essa lista eu teria que ter feito check-in numa lista anterior e nessa lista anterior eu teria que ter feito um check-in numa outra lista anterior e assim quase ad infinito. Isso, portanto, foi gerando sempre um movimento de procrastinação. E para tentar então sanar essa dúvida desse processo meio que sistemático, eu já fui tentando acessar alguns cursos, ouvir algumas pessoas, e isso me levou, portanto, a fazer a minha segunda graduação, que é a graduação em filosofia. Estou terminando agora, nesse semestre, primeiro semestre de 2025, estou terminando a minha segunda graduação em filosofia. E isso de 2019 para cá, 2025, eu fui tentando sistematizar esse processo de autoeducação. Isso foi me gerando novamente várias crises por onde eu começo, aqui me dedico. Isso foi me distraindo, ao passo que fui me dedicando, lógico, a responder as questões da vida prática. Então, como é que eu consigo organizar isso? Sistematizar o meu estudo, sistematizar o meu processo de autoeducação, ao mesmo tempo resolver, solucionar essas questões da vida prática, de constituir família, de consolidar a profissão e tudo mais, e poder comprar ali o meu pão com ovo, né? E o meu cafezinho, meu cafezoso preto, né? Eu olhei para cá para minha xícara, mas já tomei o meu café aqui hoje. Então eu fui fazer a graduação de filosofia e na graduação de filosofia eu fui tendo essas crises constantemente. Cara, como é que eu consigo fazer isso? E conversando com professores, assistindo aula e ouvindo conteúdo, né, e sendo exposto a todo o conteúdo da história da filosofia e trabalhando alguns livros, alguns autores ali principais da filosofia, eu tive uma decisão mais ou menos ali há uns 6 meses. Eu falei, poxa, eu vou entrar nesse processo de autoeducação estudando a história da filosofia. Então, quando eu terminar a graduação, eu vou fazer toda a recapitulação da história da filosofia e a partir daí, então, eu acho que eu vou ter ali algo mais robusto para entender o mundo, para ter uma vida feliz, para viver melhor. Só que eu fui percebendo que esse processo de história da filosofia, de estudar a história da filosofia, não necessariamente faria, né, eu chegar no meu objetivo, né? Então é um caminho possível, é uma lista possível, mas eu não me senti confortável em ir por aí. Falei, poxa,
eu não vou por aí. É um caminho viável, é um caminho possível se tu está nesse processo de autoeducação. Então talvez você já tenha passado também por essa lista de história da filosofia, estudar desde lá os pré-socráticos, socráticos e tudo mais, né? Filosofia medieval, filosofia moderna, filosofia contemporânea, né? Então eu passava por todo esse processo, que é uma lista razoável, é uma lista muito boa, que exige-se muito intelectualmente, mas que é uma lista muito boa. Só que eu ainda não estava me sentindo confortável. E bom, eu vou buscar na literatura então, eu vou fazer aqui toda uma curadoria e vou buscar os livros clássicos para ler. E em cima disso eu vou só me dedicar à literatura e depois eu penso em fazer outra coisa. Então eu vou ler os grandes clássicos da literatura mundial. Isso já vai me dar um imaginário muito bem construído, eu já vou conseguir entender algumas coisas e ok, isso vai me ajudar também no processo de autoeducação. Mas de igual modo isso também não ficou muito confortável para mim. Eu falei, cara, eu vou abandonar um pouquinho essa ideia. Então estou te contando aqui todo o processo para poder chegar no start aqui do projeto que eu vou iniciar a partir de hoje. Então eu fui tendo essas crises, talvez isso tenha acontecido contigo, talvez você tenha se perdido também ao meio de tantas listas, de tantas possibilidades, gerando distração, gerando uma sensação de incapacidade, de que você está sempre atrás e gerando a procrastinação. Mas pensando nisso, esse processo de crise foi amadurecendo algumas ideias, eu fui estreitando algumas possibilidades, até que eu cheguei numa possibilidade aqui que eu já tinha visto antes, mas tinha de certo modo saído do meu radar, eu já tinha avaliado e tinha deixado um pouquinho de lado, mas agora eu resolvi abraçar essa ideia, depois principalmente que eu vi um vídeo de um, não posso dizer que ele é um youtuber, né, mas que uma pessoa que tem um canal nos Estados Unidos, e ele estava relatando ali o processo de autoeducação dele. Eu falei, poxa cara, legal, eu acho que deu match nessa lista bem aqui, acho que é uma lista interessante, né? E a lista que eu vou utilizar pra gente, né, eu já estou te convidando a fazer parte aí do projeto, né, pra gente encarar esse projeto de autoeducação, é uma coleção publicada pela Enciclopédia Britânica chamada The Great Books of the Western World, né? Então, os grandes livros do Ocidente, né? Do mundo ocidental. Então, é uma lista publicada primeiramente ali em 1952, sob a direção editorial do Robert Hutchins, e com uma contribuição significativa do famoso aqui no Brasil Mortimer Adler, o famoso autor do Como Ler Livros. E essa coleção ela foi pensada como uma antologia, uma seleção dos principais textos fundadores da tradição intelectual ocidental. Então ela tem uma curadoria de um conselho editorial gigantesco, em que eles procuraram argumentos centrais, né? Um diálogo central dessas principais ideias do mundo ocidental, da tradição intelectual ocidental. E dentre essa curadoria nós temos áreas como filosofia, ciência, literatura, história, teologia, matemática e ciências sociais. Então, quando eu pensei, poxa cara, essa curadoria é muito válida. É um conjunto de editores, de pessoas, de intelectuais, de acadêmicos que pensaram toda uma tradição ocidental, toda uma tradição intelectual ocidental. E em cima disso eles foram, lógico, tem o seu gosto pessoal e tudo mais, nenhuma lista é perfeita por si só, mas é um norte para um leigo como eu. Eu sou um leigo que estou começando e eu quero entender o mundo ocidental. Eu parto de onde? Eu parto dos gregos, mas todo grego eu devo ler? Entende? Então, eu vou utilizar no meu processo aqui de autoeducação a lista dos grandes livros do mundo ocidental, da Enciclopédia Britânica. E tiveram ali basicamente 2 edições. A primeira edição foram 54 volumes, né? Tem ali alguns textos.
Tem uma outra edição que tem, eu acho que 60 volumes, que é a segunda edição. Eu vou partir da segunda edição, que é uma edição mais atualizada, no sentido de incrementar outros textos mais modernos, mas que eu vou seguindo ali. Então, eu gostaria de te convidar no meu projeto que eu estou nomeando Reforma Clássica. E esse termo não foi cunhado por mim, não foi eu que pensei nesse termo, Reforma Clássica, não. Eu vi num canal no YouTube deste gringo que eu falei ainda há pouco, chamado Rob, e aí o sobrenome dele eu não sei falar, né? Desculpa. Rob Pyre, eu acho que é isso. Meu inglês é meio capenga, né? É Rob Pyre. Eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo e eu vou tentar achar o vídeo que ele cunha esse termo, Reforma Clássica. E a Reforma Clássica é uma reforma na minha própria educação, a partir dos clássicos, a partir dessa tradição intelectual ocidental. Então eu estou muito empolgado, eu estou muito feliz para entrar finalmente, para penetrar finalmente no meu processo de autoeducação sistemática e resolver ali, responder alguns gaps no meu próprio processo educacional, né, nas falhas do meu processo educacional, né, falhas que tive pela uma certa falta de estrutura, né, falhas que tive por uma distração da própria juventude, né, mas que eu fui começando a criar consciência a partir ali do meu período de jovem adulto, 19, 20 anos, fui começando a criar esse tipo de consciência. E agora, na fase adulta, eu percebo que sim, eu posso criar esse tipo de responsabilidade sobre mim e encarnar finalmente uma busca sistemática, intencional de melhoramento individual. Então, aqui no canal eu vou compartilhar, às vezes resumos, às vezes comentários e impressões desses textos que são bases para a tradição intelectual ocidental. Então, acompanhe comigo. Aí eu vou ficar muito feliz, né, de ter você comigo, né, nesse processo de autoeducação. Eu tenho certeza que o nosso projeto aqui, que a nossa jornada será muito frutífera. E te convido também, né, por que não, no teu próprio processo de autoeducação, por que não você seguir também a lista dos grandes livros da tradição ocidental. É uma boa lista, é uma excelente lista e ela te dá essa possibilidade de você entrar efetivamente nesse processo de autoeducação, de vida intelectual, para você conseguir alcançar aí a arete grega, para você alcançar aí uma vida feliz, tá bom? Então, beijinhos, e os próximos vídeos já serão vídeos comentando essa grande coleção, essa grande antologia e, logicamente, compartilhando o meu próprio processo de autoeducação ao me deparar com esses textos desses autores que fazem parte do conjunto dessa grande tradição intelectual ocidental. Se você quer acompanhar essa jornada, se você quer compartilhar um pouquinho aí junto comigo, né, desses autores, de entendimento desses autores, se inscreve no canal. Se esse vídeo foi legal para você, né, ou te incentivou de alguma maneira, já deixa o like aí. Me diz aí o teu próprio processo, como é que tá isso, se você já sente esse tipo de angústia, se você não sente esse tipo de angústia, né, se isso é uma noia da minha cabeça, ou se você já tentou engajar em um processo de autoeducação, mas efetivamente nunca conseguiu, porque gerou procrastinação, porque tem muita coisa confusa na internet. Me conta aí a tua própria experiência em cima desse processo de autoeducação e a tua vivência. Então vamos aí até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.